Boa noite novamente. E estamos aqui de volta para mais uma palestra do Wesley Araújo sobre GitHub além do código, superando o mercado através do open source. E antes dele entrar também, queria dar um recadinho para vocês muito especial. Queria perguntar aqui quem já teve a oportunidade de ir para o TDC? Ninguém? Aqui, 1, 2, 3, 4. Eu também já fui, gente. Tem uma época que minha empresa pagava o TDC para a gente, e é um evento muito legal para quem é programador. Tem muitas palestras incríveis, tem stands, só não é melhor que a SSI, mas é um evento muito bom também. E tem um desconto exclusivo esse ano para estudantes. Para quem não sabe, cada ingresso do TDC é cerca de R$400 para um dia. Se você quiser sair a semana inteira, seria, enfim, façam umas contas aí que eu estou com preguiça. E esse ano vamos ter uma trilha especial para estudantes e pessoas que estão entrando na área, que custa somente R$75. Vai ser no dia 19 de setembro. E eu acho que, assim, para quem está entrando na área, não perderia essa oportunidade. Passem lá fora, tem esses papeizinhos aqui, ó. Quem não pegou, pegue, que vai dar mais detalhes sobre como é o evento e como vocês podem comprar o ingresso para vocês. É realmente uma oportunidade muito boa. E agora vamos com Wesley Araújo com essa palestra maravilhosa. Boa noite. Aí, bom, vamos fechar então a noite aqui, né? E a ideia dessa palestra não é tão técnica a do professor que passou agora, porém, ela desafia vocês a ir além do que quer que vocês estejam fazendo, independente da linguagem. Então, vamos lá. Primeiramente, prazer, meu nome é Wesley. Eu sou um contribuidor extremamente ativo no open source e eu mantenho o MySQL2, que é o projeto mais importante do ecossistema JavaScript para MySQL, e eu também criei meu próprio test runner e vários outros projetos aí. E qual que é a ideia de toda essa questão do open source e mercado? Quando a gente pensa, por exemplo, no meu caso, tá? Hoje, especificamente, eu bati o meu recorde de downloads e passou de 156 milhões por ano. Isso é um dado dinâmico, ou seja, não é total. Não, todo dia isso muda para mais e para menos. Então, com 156 milhões de downloads, eu mantenho o maior cliente MySQL para JavaScript do mundo, tipo, o maior test runner de toda a linguagem do JavaScript é o Jest. E o meu test runner, que em teoria deveria ser pequeno, tem mais de 8 contribuições de um dos principais colaboradores do maior test runner do JavaScript. E mesmo assim, ninguém aqui provavelmente sabe quem sou eu. Então, qual que é a grande ideia de tudo isso? O impacto, a gente pode fazer o que for, mas ele não se vende sozinho. A gente tem que mostrar o que a gente faz, e é aqui que está o grande segredo dessa palestra. A minha ideia é que vocês convertam tudo que vocês vão pegar aqui e pensem nessa parte específica. Bom, a gente vai desmembrar os problemas e passar pelo mercado, pelo open source, pelo GitHub e ver alguns projetinhos práticos no final. Bom, então vamos lá. Todo mundo aqui está graduado, se graduando, e o que o mercado espera da gente no dia a dia? Vamos pensar a nível cargo e não função primeiro. A cargo, liderança, ele quer uma pessoa para fazer as tarefas do dia a dia básico, um estagiário, um júnior. Só que a realidade é que o mercado ficou extremamente mais difícil do que era na pré-pandemia, ou até durante. Então, especialmente depois que veio a inteligência artificial, as tarefas mais simples tornaram muito mais difícil a entrada no mercado para quem está começando. E com essa dificuldade, vem a ideia o dilema, né? Se eu preciso de experiência para entrar no mercado e o mercado é que me dá experiência, mas eu não tenho experiência, o que diabos eu faço? Então, com o open source, a gente consegue burlar tudo isso, porque ele vai além
de você simplesmente criar um portfólio. Fiz uma barbearia e sei fazer um site. É muito mais do que isso. Você cria um impacto real. Só você pensar naquele número que eu mostrei. 150 milhões é um número grande, certo? E quando a gente pensa, não é 150 milhões de pessoas, mas são 150 milhões de pipelines rodando que um banco, um sistema crítico pode estar usando algum dos projetos ali, e um erro que eu faço, eu comprometo todo um ecossistema que eu nem sei que existe e está usando o meu projeto. Então, quando eu falo o impacto, é sobre isso, o impacto real mesmo, no mundo real. E não simplesmente, fiz um projeto legal que atende demandas pessoais legais. E, como eu falei, como que a gente usa o open source para suprir a falta de experiência que o mercado dificilmente proporciona para quem está começando? Primeiramente, deixa eu perguntar, alguém aqui não sabe o que é open source? Você não tem vergonha não, gente. Beleza. Bom, open source, de forma simples, imagina que eu tenho um projeto e tenho um código-fonte, um site, por exemplo. E aí você usa o meu site e percebe um problema nele. E você sabe como resolver esse problema. Você simplesmente pode abrir o código-fonte do meu site, arrumar você mesmo ou falar qual que é o erro dentro dele e corrigir ali. É um projeto aberto. Qualquer pessoa tem acesso ao que está por trás do código-fonte e ao produto final também. Eita, bloqueou a tela. Aí. Então, vamos lá. Um dos passos mais legais, assim, que muitas pessoas ignoram, é que muita gente, quando está começando, desenvolve no escuro. Cria código lá, coloca como repositório privado ou guarda na própria máquina e deixa morrer o código para sempre ali. E quando a gente faz isso, a gente está se privando de ter uma possibilidade de outra pessoa olhar o nosso código e sugerir melhorias. A gente também está privando, além de só nós para fora, de fora para dentro também. Por exemplo, uma pessoa pode ver o nosso código e aprender com o que a gente está desenvolvendo. E a mesma coisa ao contrário. E quando a gente atinge uma senioridade, a gente também tem aquela questão de eu não quero que as pessoas vejam o meu código para descobrir que eu sou ruim, mas deixa descobrir. Quanto mais você code em público, você mesmo se força a ser melhor a cada vez mais. Porque tanto que é a questão psicológica, alguém vai ver, como você mesmo está pensando, esse código aqui, quando algum recrutador olhar, quando alguém olhar, eu quero que essa pessoa veja o meu melhor. Então, um dos primeiros pensamentos óbvios quando começar no open source, a gente pode simplesmente pegar o nosso próprio projeto, uma real necessidade nossa, e transformar em algo que ajude mais do que só nós. A gente transforma uma necessidade pessoal em algo que outras pessoas poderiam usar também. Imagina, sei lá, um site de encontrar cachorrinhos que estão na rua perdidos. Um exemplo, muitas pessoas fazem isso. E por mais que já existam muitos projetos iguais, não existe o seu projeto. Cria o projeto. Então, quanto mais você cria, mais experiência você adquire de criar um projeto do novo, do zero. E quando a gente cria um projeto do zero, a gente está falando mais do que só algo funcional. A gente vai pôr a mão em ambiente. Se a gente criar um site, uma plataforma, a gente vai fazer o deploy, vai subir no ar. Então, você vai ter contato com todas as extremidades daquela tecnologia que você está atuando. E quando a gente finalmente sente confiança de ir além dos nossos próprios projetos, mas também contribuir com projetos que já existem, independente do tamanho deles, a gente pode, por exemplo, vamos supor, eu gosto do React. Então, eu passei por um problema no React e eu quero contribuir para a melhoria, ou
não tenho nenhum problema, mas eu gostaria de contribuir porque é um projeto que eu gosto. Eu posso pegar, por exemplo, e falar para o meu recrutador, ou numa entrevista, que, por exemplo, você sabe React? Sei, inclusive, já contribuí para o projeto fazendo tal coisa. É mais do que saber. Você faz parte da história daquele projeto a partir do momento que você contribui para ele. E com o que a gente pode contribuir? Um exemplo simples é documentação. Muitos projetos têm funcionalidades que não estão bem documentadas ou não possuem muitos exemplos legais. E também tem a questão de projetos que não têm traduções. E quando a gente pensa, poxa, mas eu quero contribuir com código, não quero fazer algo simples como uma tradução. Na verdade, a tradução, ela traz acessibilidade. Quando a gente coloca um código, uma documentação na nossa linguagem, a gente está abrindo espaço para que quem não conhece ou quem não sabe ler e falar inglês ou outra língua possa aprender aquele código na linguagem nativa dela. E isso é muito importante. Imagina da mesma forma, você poder falar que as pessoas que estão lendo a tradução da documentação, literalmente estão lendo palavras que você traduziu, que você colocou ali. E mais do que isso, você pode corrigir realmente erros do projeto. Por exemplo, quando eu faço tal coisa, o projeto quebra. Você pode ir atrás, você se sentir familiar com a linguagem, e você mesmo tentar resolver. E quando você resolve um problema, o impacto que você causa, você não resolveu só para você. Qualquer pessoa no mundo que use aquele projeto e passe pelo mesmo problema, também vai ter a solução para ela. E, bom, vamos para o GitHub agora. O GitHub, ele não é só para projeto pessoal e criar um portfólio parado ali, estático. Muita gente, eu vejo, usa o GitHub só como, estou estudando isso. E cria lá um projeto do cursinho, um projeto da faculdade, um projeto que não serve para nada no mundo real. Essa é a verdade. Quando a gente pensa em tudo aquilo que eu falei, poxa, como que vem aquele impacto na prática? O impacto de 150 milhões. Existe a plataforma do GitHub, os projetos estão hospedados ali, o código-fonte deles, e no meu caso, que é o ecossistema JavaScript e TypeScript, eu posso usar o NPM para colocar tudo aquilo no ar de verdade, para pessoas que usam o terminal ou um editor de código, colocarem lá, npm install meu projeto, npm install projeto que eu mantenho, npm install projeto que eu contribuí. E quando você pensa, mas o GitHub é só para programação? Também. Mas a verdade é que ele engloba quase todas as áreas de um sistema de ponta a ponta. Por exemplo, a gente não precisa simplesmente ter código-fonte. A gente pode fazer front-end, back-end, o QA, a gente pode usar inteligência artificial com o Copilot. Ele tem quase todas as IAs que tem hoje em dia disponíveis no Pro, se eu não me engano. O estudante, eu não sei se é a mesma coisa. DevOps, você literalmente pode subir containers e criar pipelines. Segurança, por exemplo, no meu caso, eu já resolvi 4 vulnerabilidades críticas no projeto do MySQL, o driver MySQL para JavaScript, que impactaram cada uma de 10 a 11 milhões só nos primeiros 30 dias corridos. Então, inclusive dados, né? Então, quando a gente pensa no GitHub, ele é uma ferramenta que permite você pegar tudo que você tem no open source e transformar em realidade. E, indo um pouquinho mais para a prática, um exemplo a gente pensa que front-end é só fazer site, mas, na verdade, a gente pode usar o GitHub Pages para o back-end também. Por exemplo, eu tenho um projeto front-end
Então, beleza, eu crio lá meu site, meu portfólio, e eu posso usar o GitHub Pages para subir ele gratuitamente. Eu não preciso comprar link, não preciso comprar servidor, nada. Eu subo o código-fonte e o site está no ar. E quando eu penso em site, como eu falei, ele vai além de só um site front-end. Eu posso criar uma documentação automatizada para o meu projeto back-end, usando o Markdown, que é o arquivo de documentação padrão do GitHub, na maioria dos projetos, né? E criar uma documentação que tenha pesquisa integrada. Eu posso criar uma documentação para a minha API, também automatizada com Swagger, por exemplo, e várias outras. E, na prática aqui, por exemplo, esse é o meu portfólio básico, mas está aqui. Eu não pago um centavo para esse portfólio estar no ar, tirando que eu comprei meu domínio. Fora isso, é 100% gratuito. E eu só comprei porque eu quis. Se eu não comprasse, eu usaria o link do próprio GitHub. E quando eu trago a ideia da documentação, esse é um projeto que eu falei do Test Runner. O Test Runner é um projeto back-end. Ele não tem um site, uma tela bonita. As pessoas que usam vão no terminal ou vão criar um conteúdo via API no código bruto. Porém, tudo isso que você está vendo não foi um site que eu construí com divs, nada. Isso daqui é um Markdown, tipo README do GitHub, e uma ferramenta que eu uso que faz o meu Markdown virar um site. E, além disso, eu também posso criar plataformas inteiras usando o GitHub Pages, com ou sem back-end. E, nesse caso específico aqui, é um projeto que guarda vários outros projetos open source. E, novamente, em todos esses 3 projetos de exemplo que eu mostrei, eu não pago nem um centavo, com exceção do link, que eu gosto de ter um link bonitinho. Aí. E agora, indo para a parte do back-end, de fato... Corta. Aí, indo para a parte do back-end, de fato, o GitHub ele também oferece o suporte ao IML, que é o arquivo de conotação de texto que ele interpreta para fazer pipelines, onde, por exemplo, Gaviô, PSQA, vou rodar um Selenium para fazer o teste de qualidade, rodar um teste com Jest, rodar uma integração com container. Toda essa integração, o GitHub oferece também gratuitamente. E tudo isso que eu estou falando aqui, como eu falei, é real. Não é simplesmente um teste que você criou, sei lá, funciona. Não, não. Você está criando algo real que você usaria no dia a dia de uma empresa, de um trabalho no mercado. E além das hard skills, você também pode converter tudo que você pega nesse ambiente para soft skills também. Por exemplo, liderança, senso de contribuição, de comunidade, trabalho em equipe. Você pode pegar resolução de conflito de tal pessoa quer uma coisa, outra pessoa quer outra. Você pode intermediar e fora a resiliência, porque quando você cria um projeto que muitas pessoas usam, mesmo muitas pode ser 3, é relativo. 3 pessoas te seguindo na rua pode ser muitas pessoas. Quando a gente pensa na ideia de resiliência, a gente está pensando em algo que o meu projeto não é mais só meu. Outras pessoas usam e podem usar no futuro. E com esse uso, eu tenho que garantir que nada que eu altere no meu código possa quebrar a experiência dessas pessoas que eu nem sei que existem. E aqui, um exemplo simples da minha primeira contribuição open source em um projeto que não era meu. Essa contribuição foi para o MySQL2, que é o projeto que eu mantenho. Tudo que eu fiz foi remover uma palavra, uma classe que era estendida 2 vezes. E por remover uma palavra, eu simplesmente tornei o projeto compatível com TypeScript. O projeto não compilava com a linguagem, e com uma contribuição extremamente simples, eu consegui fazer o projeto compilar numa linguagem nova, entre aspas. Então, o senso de comunidade, trabalho em equipe, ele vem da ideia de eu estou num projeto que foi criado por outra pessoa,
mantido por outras pessoas, que pode estar lá há anos ou não, e eu simplesmente venho lá, copio o código-fonte para minha máquina, coloco a minha alteração e falo para eles: olha, eu alterei isso aqui no seu código. E você simplesmente passa pela avaliação, que é a pessoa que mantém o projeto vai olhar sua contribuição, vai julgar ela, ou seja, você já está ganhando até uma consultoria de um tech lead, de um gerente de projeto, de um sênior na sua equipe que você nem tem. Então, quando você está passando por essa revisão, você não pode pensar, por exemplo, pô, falaram mal. Não, se falou mal, por que falou mal? E aí você vai atrás. É como eu falei, é uma consultoria gratuita. Você está burlando a falta de experiência no mercado, simplesmente enviando contribuições para projetos de outras pessoas. E quando elas aprovam, é aquilo que eu falei. Entrou na história do projeto. Por quê? No conceito Git, o commit é imutável. Imutável significa que não dá para mudar. Então, você está para sempre na história daquele projeto, não importa o que você fez. Então, não só contribuição de código, mas você também pode mostrar como você gerencia projetos. Por exemplo, voltando nos projetos pessoais ou nos projetos autorais. Essa aqui é uma tela dos erros do projeto, não é isso? Mas não necessariamente eles são bugs. Por exemplo, eu posso ter, eu gostaria que o projeto tivesse tal funcionalidade. Não é um bug, mas entra na lista de issues, como se fosse um to-do do projeto. E quando você liga com, por exemplo, o que eu recuso, o que eu aceito, o que é bom, o que eu mesmo faço, o que eu delego para a comunidade fazer, você está literalmente fazendo o trabalho de um gerenciador de projetos. Você está entre a liderança e o desenvolvedor. E não só isso, aqui é um exemplo da contribuição, ou melhor, da minha atitude, que eu não me arrependo, que fez o colaborador do maior test runner do mundo tirar a estrela do meu test runner. Eu recusei uma proposta que ele queria incluir no meu projeto. O meu pensamento é simples. O projeto não é simplesmente porque é meu, mas o meu projeto não é o dele. E o que ele queria era implementar coisas que quebrariam a natureza e a filosofia do meu test runner. O meu test runner ele é aproximadamente 5 vezes mais rápido que o Jest e ele não necessita nenhuma configuração, além de ter 0 dependências. Ele usa só recursos nativos da linguagem, enquanto o Jest ele instala 295 dependências adicionais só para você instalar ele sem fazer nada. Instalou, mesmo com quase 300 dependências, você ainda tem que fazer configuração manual. E as coisas que ele queria trazer para o projeto quebrariam minha filosofia de ter um test runner que você instala e testa. Acabou. Essa decisão, de verdade, eu não me arrependo porque ela manteve a filosofia do meu projeto. Quando passou alguns meses, outras pessoas foram vendo, influencers da área, inclusive, foram percebendo a existência do projeto. O Felipe Deschamps, não sei se vocês conhecem, já compartilhou o meu projeto na newsletter dele. A Fernanda Kipper fez um vídeo que parece que é patrocínio de tão bem feito que o vídeo é, de quase 20 minutos, ensinando como criar testes automatizados com ele. E não é simplesmente porque é um test runner brasileiro. Não. É porque ele oferece uma filosofia completamente diferente. E essa filosofia, inclusive, antes de ontem, eu vi na prática. Porque eu fiz uma palestra em um evento no mês passado e simplesmente eu mostrei o porquê que o meu projeto ele tinha uma memória específica de uso, onde, por exemplo, se existem 100 testes e eu rodo todos eles ao mesmo tempo, eu crio 100 alocamentos na memória, mais um do meu próprio test runner. Conforme cada um acaba, cada alocamento na memória vive e morre sozinhos. Já o Jest,
ele cria um isolamento, mas ele mantém tudo no mesmo processo. Então, se 100 testes ocupam a memória, ele vai ocupar uma única memória todo aquele espaço. O que acontece? Mesmo quando, por exemplo, 99 testes acabaram e um ainda está rodando, aqueles 99 ainda estão afetando o garbage collector, que é um conceito mais avançado da linguagem, mas eles ainda estão afetando a memória pré-alocada dos 99, dos 100 testes totais. E justamente ter recusado é uma questão de, eu poderia simplesmente ter, não, esse é o cara, ele sabe o que ele está falando e eu não. Mas não, eu sei o que o meu projeto tem a oferecer e qual é a filosofia dele. E um conceito de liderança é justamente isso. Não só saber quando aceitar, mas também quando recusar. Quando algo não é bom para o meu projeto. Então aí, ó, já pulamos até para o Tech Lead. E aqui vem uma comparação simples. Meio que é a mágica que eu gosto do open source. Por quê? Contribuições que a gente cria, projetos, tudo isso são equivalentes às experiências do mercado de trabalho. Quando a gente cria um projeto e trabalha em equipes, a gente mantém projeto com mais de uma pessoa, ou simplesmente contribui várias vezes para um mesmo projeto, a gente cria uma afinição com aquelas pessoas do projeto e consegue desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe, literalmente sentado em casa sem sequer fazer live ou a famosa daily que todo mundo odeia. E as pessoas que mantêm esses projetos, quando elas avaliam as nossas contribuições, como justamente eu falei, a gente está recebendo uma consultoria grátis de uma pessoa que está num cargo acima que o nosso, revisar o nosso código e apontar as nossas falhas e acertos, e aprender com isso, evoluir com isso. E as pessoas que usam aqueles projetos, elas são equivalentes aos clientes reais do mercado de trabalho, as pessoas que vão usar o projeto de uma empresa real. Então, quem que é o usuário de um projeto open source? São desenvolvedores, somos nós mesmos. Então, você cria indiretamente um nível, uma camada adicional quando você contribui com o open source. Você desenvolve mais do que só para usuários convencionais. Você literalmente se torna um desenvolvedor para desenvolvedores. E aí vem a ideia. Como nós podemos medir o nosso impacto no open source e trazer isso para o mundo real? Eu, particularmente, gosto de medir através de números. Porque quem vai refutar um número? O número está ali. Então, eu gosto de pegar todos os projetos que eu já contribuí e colocar qual é a quantidade de downloads que aquele projeto tem, ou instalações que aquele projeto tem, todo mês ou todo ano, e mostrar, olha, eu já contribuí para esse projeto que tem um impacto desse tamanho. E quando você clica no link do nome do projeto, ele vai para todas as minhas contribuições dentro daquele projeto. Ele não vai para o projeto de fato. Para simplesmente você perceber que, além do número, você pode navegar e literalmente poder ver as contribuições que eu já fiz em cada projeto. Inclusive, também tem uma forma que, honestamente, eu não gosto, mas funciona muito, especialmente com quem é popular, que é se basear nos números de sucesso de um projeto, a quantidade de estrela, a quantidade de popularidade mesmo. Então, um exemplo, se uma pessoa popular tiver um projeto que não necessariamente seja bom, mas só pelo fato de ela ser popular, é muito provável que as pessoas vão favoritar aquele projeto. Quando a gente cria um projeto e a gente não é popular, a nossa barreira é muito grande para conseguir a popularidade do mesmo projeto. Então, quando eu pego ali o meu test runner com 1000 estrelas, eu literalmente sou um anônimo. E mesmo assim, meu projeto bateu 1000 estrelas. Fora a questão de downloads. Então, nesse caso, eu gosto sim de mostrar o sucesso do meu projeto. E, bom, além desse ponto de números ou sucesso do projeto, também vem a questão que não dá para medir, mas dá para especificar. Por exemplo, quando esse dinossauro que você está vendo,
é o sistema que faz a documentação virar de Markdown para um website completo de um projeto back-end ou não. E aquele do meio é um navegador Arc. É um navegador que se popularizou bastante para usuários do Mac. O Docusaurus, ele tem um código que ele abre o navegador que, se não tiver nenhum, ele procura o padrão. Caso já esteja algum aberto, ele vai tentar abrir o site quando você vai iniciar o desenvolvimento direto no navegador que já está aberto. Porém, o Arc não tinha dentro desse sistema da lógica do Docusaurus, que é o nome do projeto. O meu impacto foi, eu adicionei umas 3 ou 4 linhas para o projeto, não é nada demais, e coloquei o suporte para ele também reconhecer o navegador Arc. Então, qual é o impacto disso? Não dá para medir o número de pessoas que vão ser afetadas, porém, eu posso medir por qualquer pessoa que use Docusaurus com o navegador Arc no Mac foi afetada. Ou impactada, né? E para mostrar todo esse conceito no mundo real, literalmente, eu imagino que todo mundo aqui deve usar o LinkedIn, que geralmente costuma ser o principal lugar. Mas um exemplo é, você pode pegar, quando você cria uma contribuição e ela é aceita, você literalmente pode ir no seu LinkedIn ou numa rede social de preferência ou em algum lugar e comemorar e mostrar a minha contribuição foi aceita no projeto tal. E aí, não faz uma única postagem com tudo. Primeiro comemora. Na próxima postagem, mostra o que foi a sua contribuição e volta naquele conceito. Quem ela afetou? E aí, quando você se sentir mais à vontade, você também pode ir além e começar a ensinar pessoas a fazerem o que vocês também fazem. Por quê? Uma das formas mais interessantes de aprender é quando a gente ensina. Quando a gente fala para as pessoas, a gente aprende mais do que quando a gente está de fato estudando. E quando a gente pensa em todas as nossas contribuições, o que a gente teve para chegar nela? A gente pensou em algo. Usando inteligência artificial ou não, a gente fez algo real e teve que elaborar aquilo. Essa elaboração, ela pode ser útil para outras pessoas e você pode criar um artigo, você pode criar uma postagem ou pode criar um vídeo, se você se sentir mais à vontade. E quando a gente passa a ensinar, a gente acaba virando referência naquilo que a gente fala. E as pessoas notam isso. E uma forma de você pensar como que outras pessoas fora da minha bolha vão saber o que eu estou fazendo. Porque uma coisa é você postar no LinkedIn, uma coisa muito da hora, mas você tem 30 conexões, adiantou do quê? Então, uma ideia é participar de eventos e meetups, por exemplo, meetups. Né? Hoje aqui, isso é um evento. Quantas pessoas passaram por todo o dia que esteve aqui? Tudo bem que provavelmente vocês já se conhecem, né? Todo mundo daqui. Mas quando a gente vai em um evento externo, quase ninguém se conhece. Todo mundo é novo. Se junta com alguém que está ali, pergunta o que aquela pessoa faz. Que um problema de ser introvertido é, pô, como que eu vou chegar numa pessoa aleatória e falar, oi, eu já fiz isso aqui, sabia? Pô, tá, e daí? Quando você cria a empatia de, opa, e aí, beleza? E aí, você trabalha com o quê? O que você faz? Você primeiro ouve a pessoa. E provavelmente ela mesma vai te perguntar de volta. E você? Aí é o momento de brilhar. Então você pode literalmente falar, eu faço isso, tal, trabalho com tal coisa, já contribuí para tais projetos, já criei tais projetos, já fiz tais coisas. Então, participar desses eventos é muito importante. E uma dica em off aqui é, cuidado para não ficar isolado no evento, ou o que eu considero triste, mas eu entendo. Cuidado para não ir no evento só para tirar foto com o pessoal que é popular. Muita gente perde network incrível só porque está meia hora na fila para conseguir uma foto. Não julgo, de verdade, mas pensa nessas prioridades. E quando eu falo isso, vai também para uma outra questão. Quando a gente está num evento grande e tem alguém que palestra ou alguém que fez algo muito específico, é normal que crie uma roda em volta dessa pessoa. Então, óbvio, essa pessoa, como eu falei, que ensina, passa autoridade para esse assunto.
É normal que as pessoas cerquem essa pessoa, mas cuidado para não ignorar quem está do seu lado, porque, literalmente, eu fui em um evento, todo mundo falou com 3 pessoas específicas, e quando eu fui ver, a pessoa que estava do meu lado era simplesmente um dos caras mais da hora, tipo, do Google. Tipo, meu Deus, ninguém pensou nessa pessoa. Então, ou melhor, ninguém pensou não, né? Ninguém deu atenção para essa pessoa, simplesmente porque ela não é popular. E aí volta no ponto lá no começo. Provavelmente ninguém aqui me conhece pelo meu trabalho, pelo menos. E mesmo com todo o meu impacto. E daí vem a importância de se vender e fazer tudo isso que eu falei aqui se tornar real. E no caso do exemplo, eu usei o open source, mas poderia ser qualquer coisa. E vale dizer que não é um papo de a famosa falsa meritocracia. Ah, se deu certo comigo, vai dar certo com você. Não é isso. O open source, ele nada mais é do que o caminho. O caminho para você mesmo fazer o que vai acontecer depois. Se você vai ser contratado ou não, o mercado é imprevisível. Se você simplesmente vai usar o seu conteúdo para algo interno, se você vai usar para a comunidade, sempre mostra isso de uma forma que outras pessoas possam pensar mais do que aquela pessoa fez algo legal, e sim, pô, aquela pessoa fez algo que eu usaria. E conforme aquelas pessoas compartilham, uma hora chega no olhar de alguém que vai se interessar por aquilo e pensar, pô, essa pessoa seria da hora para trabalhar no meu projeto. Então, basicamente, o conceito da palestra é esse: converter toda essa ideia do open source em algo real. Não importa a linguagem, não importa a estética, não importa praticamente nada. O importante é você fazer algo e trazer para o mundo real. E é isso, meu povo. Muito obrigado. Se alguém tiver pergunta... Você pode me dar uma dica sobre como escolher algum projeto para contribuir no GitHub, independente, levando em conta o seu nível de experiência, qual linguagem você usa e tal? O que a gente pode fazer para escolher algo que seja relevante? Você está procurando todo lugar e você está na minha frente. Bom, quando a gente, no meu caso, tá? Quando eu contribuo, eu gosto de fazer algo que me afeta mesmo. Não por egoísmo, mas justamente pela ideia que eu falei. Quando a gente contribui para algo que afeta a gente, todo mundo que também passa por aquele problema é afetado. Como eu uso várias ferramentas, eu percebo os pontos fortes e fracos delas. Então, vem nesse ponto para mim. Mas é normal você querer contribuir só porque quer. Ou até, sei lá, eu quero meu nome nesse projeto. Quando você vai nesse pensamento, você pode pegar os erros, né, os riscos que existem no projeto e pensar, pô, será que algum desses eu poderia resolver? E contribuir. Mas também tem um detalhe importante, que essa palestra ela é uma versão um pouquinho mais técnica de uma versão bem mais júnior dela mesma, que é onde eu comento sobre como superar a síndrome do impostor através do open source. E quando a gente vai contribuir em projetos, por mais que eu falei da questão de revisão gratuita, uma pessoa acima do seu nível julgar seu código, também existem pessoas em dias ruins e pessoas que de fato são ruins. E quando eu vou contribuir, eu tenho o costume de olhar as pull requests. Você sabe o que é pull request? Pull request é a contribuição quando você está num projeto open source, a contribuição com código de fato. Eu gosto de ir lá nas pull requests e olhar as que foram recusadas, para entender se elas foram recusadas de forma grosseira, de forma seca, ou seja, eu, mantenedor, não estou nem aí para o que você fez, só fecha o Elastic. Eu não gosto de contribuir para projetos assim. E muitas vezes eu até paro de usar projetos que tratam mal a comunidade em volta deles. E então, olhar esse ponto, para mim, é muito importante para até você não se decepcionar. Imagina que você está no processo iniciante, faz a contribuição que você pensa, puta, tem meu melhor.
Mano, agora, aqui eu mostrei que eu sou sênior, aí o cara fala, pelo amor de Deus, que porcaria é essa, e fecha a sua contribuição. Então é muito importante você analisar o ambiente que você vai contribuir, além da contribuição também. Boa noite. Primeiramente, obrigada pela palestra. Eu achei assim, o conteúdo que você trouxe bem interessante. Mas, assim, eu estou no primeiro ano, né, da faculdade e eu estou aprendendo um pouco sobre GitHub e até linkando com o que você falou sobre a síndrome do impostor, ainda mais nessa área. Eu queria perguntar para você, assim, por exemplo, eu tenho alguns projetos iniciais que eu já coloquei no GitHub, inclusive de disciplinas, mas, assim, são projetos bem de iniciante mesmo. E aí eu queria saber se, por exemplo, seria mais inteligente eu excluir esses projetos e deixar os mais bonitinhos, digamos assim, ou eu fazer uma correção em cima, assim, dizendo assim, pensando se outras pessoas veriam meu perfil ou se até mesmo empresas olhariam meu perfil. Você acha mais inteligente eu fazer uma correção nesses projetos iniciais que eu faço ou apagar mesmo? Não sei, assim. Bom, eu não recomendaria apagar nada, porque tudo que você está criando é a sua história. O que eu mudaria no máximo seria os pins, né? Que é quando você coloca os projetos em destaque. Isso é o máximo que eu faria. Se você criar um projeto que você se sinta mais confortável de esse é o projeto que eu quero que as pessoas olhem primeiro, você põe ele em destaque e coloca os que você considera que é mais aprendizado, uma coisa que eu estou estudando, deixa eles ou depois ou até não coloca, dependendo do que você quer. Mas não é só, eu criei um projeto tal, a pessoa vai olhar o que eu criei, pô, me interessei por essa pessoa. Às vezes você mostrar o que você está estudando também é importante, porque a pessoa pode olhar, pô, eu estava procurando justamente uma pessoa que estivesse introduzindo nessa área para trazer para o estágio da minha empresa, para ser um júnior e tudo mais. Então, não é só criar. O fato de estudar também é muito importante e entra na mesma ideia de mostrar o que você está estudando para o mundo afora. Entendi, obrigada. Tenho aqui. Oi, apareceu um tópico meio rápido sobre licenças open source e o GitHub mesmo tem uma lista bem grande de cada licença. Eu gostaria de saber quais licenças você costuma usar nos seus projetos e quais você recomenda para quem está começando. Certo. No caso da licença, ela é um assunto bem mais à parte, né? Ela entra no conceito de quem vai usar e como eu quero manter meu projeto. Por exemplo, o meu test runner, ele roda na licença mais popular, que é o MIT. Por que eu uso essa licença? Ela é a famosa, esse projeto é servido como é. Não gostou, não usa. Mas ele é aberto a contribuições. Então, o que isso quer dizer na prática? De forma grosseira, tá? Se eu tenho um projeto e ele tem um bug, eu não me responsabilizo, de fato, por resolver aquele bug, ou, pelo menos, não no tempo específico que alguém pediu. Porém, a comunidade é totalmente aberta, então qualquer pessoa pode entrar naquele projeto, naquele issue que uma pessoa mostrou o bug, e ela mesma resolver. E, nesse caso, a contribuição não veio nem de mim, que sou o autor. Então, quando eu coloco um Apache 2, eu estou dizendo que eu já tenho um pouquinho mais de responsabilidade com aquele projeto. BSD, que é um popular em vários projetos grandes, o Red já era BSD, se eu não me engano, ele é um projeto que já abre mais uma amplitude comercial, por exemplo. Ele é open source, mas você não pode usar ele totalmente de graça. Você, por exemplo, você não pode criar um fork, mudar o nome do projeto e falar que ele é seu. Você tem que atribuir ao original ou disponibilizar o código. Quando eu crio plataformas, igual eu mostrei na Alfonil ali, que é um projeto inteiro, como é um site, envolve designer, eu uso 2 licenças no mesmo projeto. Uma licença para os arquivos de gráfico, arquivo de design, arquivo artístico. E
que é o CC, né, que é o Creative Commons, que é a mesma do YouTube e tudo mais. E para a parte de código bruto, eu uso APGL3, ou AGPL3, desculpa, que é uma licença bem estrita de esse projeto é open source, se você usar ele e criar uma variação sua, o seu também vai ter que ser. Então, se alguém quiser tentar criar uma cópia do meu projeto para fazer algo privado e vender, ela até pode fazer algo privado, algo para vender, mas privado não. E o GitHub ele oferece suporte, inclusive, para você denunciar projetos que ferem as licenças open source. Mas vale uma curiosidade, a licença open source não é do GitHub, tá? É literalmente do open source, da iniciativa open source. Tem um site também que lista todas as licenças. E ali você consegue pegar todas as referências do que o GitHub te mostra. Obrigado. Tem mais um aqui. Boa noite, Wesley. Eita, muito alto isso aqui. Boa noite, Wesley, tudo bem? Você colocou no seu slide exemplo de documentação com pesquisa integrada gerada por Markdowns automaticamente. Aqui, parece que é o Docsaurus que você mostrou ali, que você fez um ajuste ali, enfim. Eu acredito que seja. Caso sim, a dúvida é, eu utilizo o Docsaurus também, de vez em quando, para algumas documentações. Só que eu sigo o que está lá na documentação da própria plataforma de gerar automaticamente, enfim. Eu fiquei com uma dúvida, você fez alguma coisa diferente, além de seguir a documentação deles e, enfim, criar o que você tem que criar? Ou você, com seus superpoderes de open source, fez alguma coisinha diferente também? Não, no caso do Docsaurus especificamente, se você usar ele só, tá aqui a pasta de Markdown, é isso, ele vai funcionar perfeitamente. Provavelmente deve ser isso que você faz. Mas você também pode personalizar, ejetar os componentes do próprio Docsaurus e personalizar o código-fonte deles. Então, no caso do Poco ali, que é o que eu mostrei a imagem, ele é bem personalizado em vários pontos. Mas tem projetos mais simples que não precisa de tanto detalhismo, não tem mascote, não tem tanta essa coisa, então eu crio eles de uma forma mais simples. Pode mostrar rapidinho a tela de um aqui? Pode. O próprio MySQL 2, eu criei a documentação dele com o Docsaurus também, e não fui tão longe. Aqui. Ah, não está compartilhando? Só um momentinho, pessoal. Tranquilo. Oi? Você quer voltar para o StreamYard? Aqui, ó. Peguei. Pode colocar ela inteira. Mais prático. Aqui tá. Aí. Aqui, ó, como eu falei, mesmo sendo um projeto grande, ele segue o formato padrão. O máximo que eu faço é trocar o tema. Então, quando eu tenho o meu caso do Poco ali, como é um projeto meu, eu tenho mais liberdade, sabe? De criar o que eu quiser. Se eu achar feio, eu mesmo mudo. No caso do MySQL, é um projeto que eu cheguei com mais de 10 anos de história para mexer nele. Então, por mais que eu tenha a liberdade de ser um dos mantenedores, eu não gosto de chegar atropelando. Eu não vou criar um logo para o projeto do nada, um mascote, nem nada. Então, eu crio o projeto de forma simples. E não necessariamente o fato dele ser feio ou simples significa que ele não é funcional. Como aqui nessa tela, eu posso criar componentes personalizados.
esse tipo de componente não existe no Nothosaurus. E não só isso, eu literalmente posso criar coisas, por exemplo, que não existem no... Tipo, criar literalmente um componente reativo que tem um comportamento só meu para aquela documentação. Então, você literalmente vai no seu nível. Se você se sente mais seguro só indo para o básico, usa o básico. Mas ele te dá toda essa gama de personalização enorme. Maravilha. Obrigado, hein? Opa, rolou uma situação na empresa que eu trabalho há um tempo que, por uma certa dependência de um código open source que não aceitava um campo vazio, e aí um provedor externo deprecou um campo que era recebido por essa biblioteca. Isso fez que rolasse um grande crash e levantasse uma certa discussão sobre a dependência de serviços open source, assim. Porque, principalmente por ser um aplicativo que não dava para atualizar de forma fácil, isso fez com que uma certa base de usuários precisasse atualizar o aplicativo para resolver esse problema. E aí, sendo uma pessoa que produz código open source e que está sempre nessa manutenção, como você vê, no outro lado da moeda, assim, a forma de como quem consome pode se proteger e entender melhor e evitar que problemas ocorram e necessite de alguma correção da pessoa que mantém a biblioteca, de aceitar um PR ou coisa desse tipo? Bom, de forma simples, direta e até grossa, o mundo não é justo de forma geral. Então, eu contribuo com tudo que contribuo e raramente aparece de exemplo. Um sponsor, você ganhou um novo sponsor. Aí eu vou olhar, vamos ver, né? Aí tem lá $1, uma vez. Uau, valeu todo o meu trabalho. Mas eu gosto desse sponsor mesmo assim. É uma forma de incentivar, mas é uma troca que eu gosto, por exemplo. Como que eu faço para não considerar o que eu faço no open source como trabalhar de graça? Porque, literalmente, o que eu faço eu não ganho nenhum centavo em cima daquilo. E é normal, especialmente nos projetos maiores, as empresas criarem um fork, uma bifurcação do projeto própria delas, evoluir o projeto de forma interna, e o meu que está aberto está lá vazio, só com o que eu, pessoa física, coloco ali. Então, não reclamo, não ligo para isso, porque é o esperado no mundo que a gente vive. As corporações, inclusive, não deixam funcionários contribuírem para corrigir um projeto open source, porque elas preferem que a correção fique privada para eles e só eles terem uma versão melhor. A gente já viu muito isso, pessoas que criam perfil falso para falar isso lá no próprio repositório dos projetos, né? Então, a ideia é, independente, é justo ou não, indiferente, eu crio porque eu quero, porque eu gosto, e eu ganho com isso de uma forma indireta. Eu ganho com reconhecimento, e, por exemplo, se eu estou palestrando aqui agora, é literalmente por causa do open source, porque a pessoa que me convidou falou que gostou do meu trabalho com open source e nunca viu uma palestra de open source assim, e me chamou para estar aqui. Então, não só isso, eu já estou palestrando pelo Brasil inteiro. Daqui 2 semanas eu vou estar lá em Alagoas palestrando também outra coisa, já mais técnica, que ela já é uma palestra mais sênior, live code e tudo. Então, tudo isso que eu ganho também se reflete, no meu caso, eu não trabalho para a empresa, eu sou empresário mesmo, e isso reflete em como que eu me vendo. Porque quando uma empresa trabalha, por exemplo, vou prestar uma consultoria para uma empresa que usa uma SQL. Pô, então, eu literalmente mantenho o projeto que você usa. Pô, eu posso jogar o valor lá em cima, não ganho com open source, mas eu faço o meu trabalho. Mais perguntas? Boa noite, Wesley. Obrigado pela palestra. A maioria das contribuições open source que eu já fiz foram durante um evento chamado Hacktoberfest. Você já ouviu falar, você já participou. Você já participou? Tem alguma experiência legal assim, durante o evento? Que você acha algum projeto que você já contribuiu? Alguma contribuição simples que você fala, nossa, foi especial para começar?
Deixa eu ver se eu entendi. Você diz de procurar a hashtag dela para procurar um projeto iniciante ou... É algo do tipo, alguma experiência sua. Eu não sei se você já participou do Hacktoberfest. No meu caso, eu nunca participei de nenhum hackathon, em geral. Legal. Eu já tentei usar a hashtag para ganhar mais estrelas, mas também não deu muito certo, não. Mas eu fortemente recomendo que uma pessoa que gosta faça, sim, hackathons, desafios. Por exemplo, ainda agora estava rolando o Rinha de Back-end. É um pouco mais avançado, que no LinkedIn, qualquer pessoa que usa o LinkedIn não é possível que não tenha visto. A rinha de back-end consiste em você fazer um desafio bizarro em várias linguagens e acaba virando, qual linguagem vai ganhar? A ideia não é essa, mas é o que acaba virando, sabe? E nesse processo, você acaba adquirindo experiência, porque você desafia até onde aquela linguagem aguenta, vamos ver. Você desafia o seu próprio conhecimento brincando naquilo ou se aventurando naquele hackathon, né? Então, uma forma de usar o hackathon é essa. Legal. É que eu participei já bastante, tá? Teve uma vez que eu participei, fiz umas contribuições, e depois eles mandaram e-mail, olha, tem uma árvore plantada no seu nome agora. Eu falei, tá, maneiro. Tudo bem. E foi legal. Também. Já legal. A ideia de contribuição é o que eu falei. Ela está eternizada no repositório que você contribui. Então, enquanto o Git existir, a sua contribuição está ali. Obrigado. Agora acabou. Oi. Muito obrigada, Wesley, pela palestra. Uma salva de palmas, pessoal.